A gente vai falar sobre a qualidade do ar. Você está sentindo, não é, que a pele está mais seca, a boca seca, e a qualidade do ar aqui em São Paulo está muito, mas muito ruim mesmo, está bem poluído. A poluição atmosférica e a queda na umidade relativa do ar são condições que causam várias doenças. Olha esse VT. De acordo com projeção inédita do Instituto Saúde e Sustentabilidade, feita por pesquisadores da USP, a poluição atmosférica vai matar mais de 250 mil pessoas nos próximos 16 anos no estado de São Paulo. Nesse período, a concentração de material particulado no ar ainda provocará a internação de 1 milhão de pessoas e um gasto público estimado em mais de R$1,5 milhão de reais. Podemos dizer que a poluição do ar é um dos principais riscos para a saúde, para adoecimento e mortalidade na cidade de São Paulo, mas não só na cidade, para todas as cidades do estado. Nós fizemos um estudo que foi divulgado o ano passado, que mostrou que a poluição do ar no estado de São Paulo, em média, está 2 vezes a 2,5 vezes acima do padrão ou do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Além da asma, bronquite e outras doenças respiratórias, que são extremamente agravadas pela poluição, o câncer também poderá ser o responsável por quase 30 mil casos até 2030, em todos os municípios de São Paulo. Hoje, há um importante efeito para a saúde, que é o câncer. O câncer de pulmão, câncer de bexiga, já é comprovadamente associado à exposição ao ar contaminado. Para você ter uma ideia, o ar contaminado por si só passou a ser considerado uma substância carcinogênica. O que isso significa? Que ele causa o câncer do pulmão, e isso é uma certeza. Além da poluição, outro problema enfrentado pela população é a queda na umidade relativa do ar. O ano de 2014 está sendo considerado o mais seco dos últimos 40 anos. Eu realmente sinto sintomas da poluição todo dia, principalmente andando de bicicleta. Eu, desde pequena, tenho bronquite asmática, então quando fica o tempo muito seco, eu passo muito mal. É difícil separar, mas sinto-se muito seco e muito poluído. Às vezes eu tuço, eu estou sempre com a minha garrafinha de água para prevenir um pouco. Eu moro aqui perto da Faria Lima e é muita poluição. A casa suja, tosse, garganta seca. Infelizmente, uma forte dor de cabeça, né? Secura na garganta, né? Então, o ar está afetando muito o ar que a gente respira, né? Essa poluição e essa falta de umidade no ar, né? Uma medição realizada no dia 7 de agosto pelo Instituto de Meteorologia mostrou que a umidade, que neste mês de agosto estava registrada todos os dias abaixo dos 30%, esteve beirando os 10%. Mais seco do que no deserto do Atacama, no Chile, que tem umidade relativa do ar em 12%. O índice é considerado de emergência, segundo os padrões da Organização Mundial de Saúde. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o doutor Arnaldo Guilherme Braga Tamiso, otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. É assustador esses números. A gente estava falando de um ranking, o Brasil, né, na verdade a cidade de São Paulo estava em 10º lugar das cidades mais poluídas do mundo e agora foi para 6º. Não é? Agora me fala em relação à poluição, o que pode causar mal aqui na nossa saúde, principalmente nas vias respiratórias que você estava contando para mim? Bom, tivemos um inverno muito seco, né? E esse inverno seco, a chuva tá faltando. Quem sofre realmente é a via aérea superior e a via aérea inferior. Tá. Até doenças cardíacas podem acontecer com esse inverno e com a poluição quando aumenta o nível de poluentes no ar, né? Nossa, isso é muito ruim. Porque a troca gasosa acontece no pulmão e essas partículas podem cair na corrente sanguínea. Então, quem sofre? As artérias, as veias e o próprio coração. Mas né? quais são os tipos de doenças respiratórias que nós temos causadas pela poluição? A porta de entrada é o nosso nariz e a nossa boca. Então, podemos ter faringites, rinites, a tosse crônica, aquele paciente que sempre tem um pigarrinho. Aquela tosse seca. Fica aquela secura na garganta, né? Geralmente são essas, as sinusites e por aí vai. Até doenças mais graves, até o câncer, né? Pode vir aí de acordo com
a exposição à poluição prolongada, né? Mas ninguém acaba percebendo isso e às vezes você tem um sintoma ou outro, acaba se automedicando que não é aconselhado. Quais são os verdadeiros sintomas que a gente precisa prestar atenção, além da tosse que você falou, por conta do ar? Uma tosse mais prolongada, um nariz que não respira direito, que vive trancado, esse nariz que tem uma coriza, dores de cabeça podem estar relacionadas, né? Tanto com a umidade muito baixa quanto com o nível de poluente no ar, né? Uma pessoa que já é alérgica e tem esse contato com os poluentes, fica ainda pior e pode ter problemas tanto nasais quanto pulmonares. Até para você aí de casa entender melhor, nós temos uma ilustração aqui, já está mostrando para vocês o que acontece quando a poluição entra no nosso organismo. Conta um pouquinho para a gente, doutor. Tá, quando essa partícula de poluição entra na via aérea, já causa uma reação inflamatória. Então, essa é uma partícula de pólen, mas pode ser um material particulado como uma poeira, como uma partícula de enxofre e por aí vai. Vem pela traqueia, cai no pulmão e essa troca é feita através dos gases pulmonares, cai na corrente sanguínea. Muitas vezes nós conseguimos eliminar, mas se a concentração for muito alta, a gente não consegue eliminar todas. Então elas acabam fazendo uma reação inflamatória no nosso corpo. Entendi. Até, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês todos os cuidados que você tem que ter aí na sua casa, porque quando sai na rua não tem muito o que fazer. Aí é outra organização que o governo precisa fazer para tomar medidas mais sérias. Mas aqui vocês estão vendo o umidificador, tem o inalador também. Vamos começar a falar do umidificador. Nossa, aumentou muito as vendas do umidificador e não é à toa, não é? Não é à toa, pela umidade muito baixa, você usando em casa esse umidificador, você já tem aí vários benefícios de uma umidade. Ele consegue aumentar até 40% a umidade. Ah, 40% aumenta? Num ambiente pequeno. Então pensa que você tem a umidade de 10%, 20% dentro de casa, ele coloca essa umidade em 60%. Então você já fica bem mais confortável para respirar, né? O difícil é as pessoas que trabalham direto e ficam um pouco em casa, mas já eu consigo encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio, usar à noite, porém não usar na intensidade máxima. Senão você deixa essa névoa dentro de casa, não é legal. Ou uma porta aberta, algum escape para esse excesso de umidade sair. E tem um lugar específico na casa que tem que colocar? Eu falo para os meus pacientes colocarem no corredor, perto dos quartos e deixar a porta aberta. Então ele umidifica sem aquele excesso, né? E ele tem essa amplitude, vai na casa toda? Na casa toda, mas na área social, sim. Nos quartos, no corredor, sim. E na hora de dormir, você tinha falado, né? Que a pessoa, de repente, vai dormir, deixa ligado, tudo bem, não faz mal nenhum. Na intensidade mínima, né? Sim. Agora, deixar aquela névoa muito grande não é legal. Tudo que é demais também não faz nada. O excesso de umidade, formam-se fungos, então não é legal. Tá certo. E aqui também o inalador. Conheço muitas pessoas que usam todo santo dia com soro fisiológico. É uma dúvida muito frequente. Para quem já tem uma doença pulmonar, uma asma, uma bronquite, pode ser usado. Agora, quem é saudável, eu não recomendo. A não ser que esteja em uma crise pulmonar, né? Sim. Mas se sentir essa sensação seca, tanto na garganta, no nariz, não é bom fazer? Não, geralmente ela começa no terço superior da face, na garganta e na faringe. E ele vai muito pro pulmão, né? Entendi. Então, eu prefiro que você beba água do que use um inalador. A gente estava falando da quantidade de água. Muitos têm falado 2 litros de água por dia, 3. O que você recomendaria? Porque hoje está muito seco. Muito seco. Em torno de 1,5 litro a 2 dias. 2 litros é o suficiente. É o suficiente já para o nosso corpo aí criar esse surfactante. Além da água, de repente a pessoa sente necessidade de fazer algo a mais, né? Para tirar aquela sensação, né, de secura no nariz. Você acha interessante fazer aquele soro caseiro e respirar, de repente, um pouco? Ou não? Toda hidratação nasal é bem-vinda. É bem-vinda? Sim, o soro fisiológico, hoje em dia existem os soros que já vêm com um aplicador nasal, né? E algumas pessoas fazem o caseiro, né? O caseiro, fica atento à medida, pegue na internet uma medida de soro caseiro e faça o asseio, né? Ô, doutor Arnaldo, tem alguma recomendação final aqui para todo mundo que mora, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, para tomar um cuidado maior? Vamos nos cuidar, né? Porque se está frio, a gente se agasalha. Se está calor, a gente bebe bastante água. Se está muito poluído e está seco, vamos hidratar o nariz, tomar bastante água, né? Para isso não fazer mal para o nosso corpo. Água é o principal. É o principal, é o universal. Bom, a gente recebeu aqui o doutor Arnaldo Guilherme Braga Tamiso, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É um prazer estar aqui. Me dá um beijo. Obrigada pela sua participação. Obrigada.